O assunto do vídeo passado foi valor, DVA, né? Demonstração do valor adicionado. Hoje eu quero tratar sobre explicações sobre DVA, explicações sobre demonstração do valor adicionado. No vídeo passado nós vimos que demonstração do valor adicionado significa, ou o que ela evidencia, né? Ela evidencia os componentes geradores de valor adicionado, a sua distribuição entre empregados, financiadores, acionistas, governo e outros, bem como a parcela retida para reinvestimento. Então, inclusive, até mencionei como que é a estrutura básica dessa demonstração, ela evidencia toda a receita operacional, o custo de mercadoria vendida, repete isso, né? Custo adicionado do produto gerado nas operações, depreciação, valor adicionado líquido, mais receita financeira, chega-se ao valor adicionado. E este valor adicionado calculado apresenta, ele é distribuído, na verdade, ele é distribuído é um modo de dizer, mas ele é colocado para o entendimento de onde esse valor adicionado está sendo distribuído na empresa. Então, distribuído a empregados, departamento de vendas e administração, juros, dividendos, impostos, outros e lucro reinvestido. Essa demonstração surgiu na Europa, principalmente por influência da Inglaterra, da França e da Alemanha, e tem tido cada vez mais demanda no âmbito internacional, inclusive em virtude da expressa recomendação por parte da ONU. Tá, então vamos ao assunto do vídeo de hoje, especificamente sobre explicações sobre DVA. O que isso significa? Vamos lá. O valor adicionado é calculado subtraindo-se, vamos lá, devagar aqui. Esse texto é um pouco longo, são 5 parágrafos. Antes de eu entrar no texto, eu estou construindo uma playlist sobre contabilidade empresarial neste canal, que é a mesma coisa que contabilidade gerencial, porque é focado no ambiente interno de uma empresa. E então, o livro texto básico que estou utilizando é do professor José Carlos Marion, que eu gosto muito dele, Análise das Demonstrações Contábeis. É o primeiro livro. Depois que eu finalizar esse livro, escolherei outro. Já surgiram algumas pessoas aqui no canal dizendo que este livro é difícil o entendimento, então pode ser mesmo no começo, né? O que eu acho estranho, né? Porque o professor José Carlos Marion é conhecido por ter os livros mais didáticos, mas realmente o começo dele aqui é um pouco complexo. Mas é que você precisa entender que contabilidade empresarial, para você entender um pouco sobre isso, é preciso que você entenda um mínimo sobre contabilidade básica. Se não tiver isto, aí fica mais difícil mesmo. Então, antes de entender querer entender um pouco sobre administração, contabilidade empresarial, é preciso passar por isso antes, ó. Contabilidade básica, tá vendo? Senão, realmente fica difícil. Mas, vamos lá. Explicações sobre DVA. O valor adicionado é calculado subtraindo-se da receita operacional, lá da demonstração de resultado, da receita operacional, os custos dos recursos adquiridos de terceiros, ou seja, como que a gente chega nesse valor adicionado? Esse, então, é o tópico desse primeiro parágrafo. Lá da receita operacional, subtrai-se o quê? Tudo que foi adquirido de terceiro. Compra de matéria-prima, mercadorias, embalagens, energia elétrica, terceirização da produção, utilizado no processo operacional. Esse primeiro valor calculado poderia ser chamado de valor adicionado bruto. Então vamos aqui tentar, eu mesmo nem lembrava disso. O valor adicionado, para se chegar nele, primeiramente, obtém-se a receita operacional e subtrai-se tudo aquilo que é de terceiro. Compra de matéria-prima, mercadorias, embalagens, energia elétrica, terceirização de produção. Isso é o valor adicional bruto. Um ponto fundamental é a depreciação, que reflete a redução do imobilizado tangível. Por exemplo, a depreciação de máquinas, instalações e veículos, como a perda do potencial de uso desses ativos. Ainda que na depreciação não ocorra desembolso, porque a depreciação não ocorre de fato um desembolso, não sai do bolso de ninguém, aquilo ali é fictício. O consumo parcial do ativo imobilizado. Certamente ela o provocará no futuro, então pode ser que não esteja acontecendo o desembolso, mas no futuro sim. Porque afinal de contas, se você compra uma máquina por 1 milhão, certamente daqui, sei lá, 20 anos, ela não valerá 1 milhão. Então, esse desembolso não sai de imediato, mas um dia sairá. E a depreciação tem esse objetivo, de contabilizando isso. Quando a empresa fará a reposição dos bens. Claro, também tem essa situação que, no momento da venda, essa máquina tem um outro valor. Mas um dia você também precisará repor outras máquinas. E isso, sim, é um desembolso. Então, não ocorre o desembolso, mas um dia acontecerá. Há, consequentemente, redução da riqueza gerada, que deverá, portanto, ser subtraída, provocando um segundo resultado, que convencionamos chamar de valor adicionado líquido. E então, esse valor adicionado líquido, ele é aquele depois de retirada da depreciação, simples assim. Esse resultado corresponde à riqueza gerada pela empresa, de fato. Outros acréscimos e reduções desse resultado, além do operacional... Deixa eu só ver se meu microfone está funcionando...
além do operacional, deveriam ser destacados para melhor análise dos usuários, como é o caso de receita financeira, dividendos, despesas não operacionais. A esse resultado convencionamos chamar de simplesmente valor adicionado. Ou seja, o valor adicionado em si é aquele líquido, que já é considerado depreciação ou retirada, soma-se a receita financeira, então chega-se ao valor adicionado de fato. Em seguida, a parte mais relevante dessa demonstração do valor adicionado. Em seguida, a parte mais relevante dessa demonstração, temos a distribuição do valor adicionado, que mostra a contribuição da empresa para os vários segmentos. Então, o valor adicionado, a demonstração do valor adicionado é uma questão social, na verdade, que todos querem saber como que essa empresa está contribuindo com a sociedade. Então, a contribuição da empresa para os vários segmentos da sociedade mostra qual o tamanho da, entre aspas, fatia do bolo, fecha aspas, para os empregados, para os donos da empresa, para os banqueiros, para o governo, outros e para a própria empresa em termos de reinvestimentos. Assim, faz-se uma análise da priorização da distribuição da empresa dos recursos por ela gerados, evidenciando sua contribuição à comunidade local, aos acionistas, à remuneração do capital de terceiros, por exemplo, a toda a sociedade por meio de impostos. E aqui, já acabou o texto, é basicamente isso. Aqui no final do texto existe um gráfico, eu vou tentar mostrar, mas não vai, como eu não edito o vídeo, então eu não coloco na tela, né? Mas eu não sei se a câmera está focando. Esse gráfico demonstra, então, ou evidencia a DVA. E aqui nesse gráfico eu acho interessante, eu vou tentar descrevê-lo, que diz o seguinte, que numa situação específica, 60% do valor adicionado vai para remuneração a empregados e encargos sociais. Então, neste caso específico, a maior parte, ou seja, a maior contribuição ou contribuição da empresa à sociedade é para pagamento de salários. 20% de juros, 9% de dividendos, 7% de lucros reinvestidos e 4% de impostos. Claro que eu não sei se concordo com isso, porque na verdade acho que a maior parte do... Eu me lembro que quando eu estava na faculdade a gente fazia essa demonstração e eu me lembro que impostos sempre estava em primeiro lugar. Eu estou duvidando disso aqui, não é possível que 60% seja para remuneração de empregados. Mas vamos aqui ficar no livro, né, no exemplo que ele traz. Me lembro que em exercícios práticos, de fato, feitos em sala de aula, analisados, os impostos representam com certeza a maior parcela. Mas isso precisa ser calculado. Bom, então este foi o vídeo de hoje, bem básico sobre explicações sobre a DVA. Muitas empresas possuem, porque é obrigatório para empresas, se eu não me engano, é obrigatório para empresas de capital aberto. Posso estar falando bobagem, mas se eu não me engano é. Mas, enfim, de qualquer maneira, não é difícil encontrar demonstração de valor adicionado de muitas empresas. Você já teve a curiosidade de verificar, caso você faça investimentos, ou enfim, coloca assim no Google, DVA Petrobras 2023, só para a gente ter uma ideia. No próximo vídeo, quero tratar sobre demonstração das origens e aplicações de recursos do ar. Bom, mas a do ar eu acho que nem existe mais, né? De qualquer maneira, vamos tratar sobre ela, só para saber como era, pelo menos. Eu sei que já não existe mais a DFC hoje em dia, que é utilizada no lugar. Fico por aqui. No vídeo passado eu tratei sobre demonstração do valor adicionado no início, né? A introdução eu vou deixar aqui no final. Valeu!